podcast 7 Crescimento, o cenário perfeito para te desenvolveres, com Sofia Bento. Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast. Hoje temos aqui um tema quente que vocês dizem que é difícil de pensar sobre ele. E por isso mesmo é que eu resolvi trazê-lo, não é? Para se tornar mais claro e nos focarmos nas soluções. Aqui pelo 7, hoje vamos falar de escolhas, das crenças que nos dificultam o processo de tomada de decisão e depois, claro, umas dicas para escolher com mais clareza e consciência. Devo dizer-vos que concordo que este é um tema complexo, pois não existem direções iguais para todos. Aquela que pode ser a melhor escolha ou decisão para alguém, pode não ser a melhor decisão ou escolha para outra pessoa. Mas a verdade é que na vida é tudo assim, não é? Cada um de nós tem o seu caminho a trilhar e as comparações aos outros é aquilo que dá cabo de nós, não é? E porquê é que eu resolvi trazer-vos este tema? Porque andamos todos muito ansiosos a ruminar sobre a nossa vida, parece que somos um hamster na rodinha e fechados dentro de uma gaiola. Verdade ou mentira? Não sabemos, por vezes, em que direção estamos a ir, que escolhas e decisões devemos tomar. Então vamos, ao longo deste episódio, refletir sobre isso. Para te introduzir o tema, eu quero enquadrar-te aqui com o contexto em que nós fomos criados. Já ouviram falar do termo geração millennial, ou milénio neste caso, também conhecido como geração Y? Para clarificar isto, vou-te explicar que a sociologia divide as gerações consoante os anos em que as pessoas nasceram. Existem várias gerações e cada uma delas tem certas características. Isso ajuda-nos aqui a perceber e a prever certas tendências comportamentais e de consumo. E atenção, que dependendo do autor, por vezes o período temporal altera-se até 6 anos de diferença. Portanto, se virem que eu vou falar de algumas datas e depois forem procurar na internet e forem diferentes, já sabem porquê. Mas o meu intuito é que fiquem com uma ideia geral daquilo que eu vos quero transmitir. Então, entre 1940 e 1960, mais ou menos, estamos a falar dos Baby Boomers. Ou seja, foi um período pós-guerra em que os soldados começaram a regressar a casa e as pessoas começaram a ter mais filhos. Houve, portanto, um aumento da natalidade. Certamente que se lembram de falar nisto na disciplina, por exemplo, de Geografia na escola. As condições de vida foram melhorando e tornou-se um período mais propício ao nascimento de bebés. É a geração dos nossos avós e, para alguns dos casos, até dos nossos pais. Os baby boomers são uma geração de pessoas competitivas, disciplinadas, centradas em objetivos e com uma forte ética no trabalho. E depois vem a geração X, onde a grande maioria dos pais daquelas pessoas que ouvem este podcast se enquadra. Entre os anos 60 e finais dos anos 70, são uma geração mais materialista, no sentido de quererem mais estabilidade, bons carros, boas casas. Certamente vocês conhecem imigrantes, por exemplo, que só viviam para o trabalho. Chegavam a Portugal e montavam casas com tudo que era do bom e do melhor. E depois quase não usufruíam dessa casa. Porque não fizeram viagens e não tiveram outras experiências porque investiram em bens materiais. Esta geração sabe das dificuldades que a geração anterior teve, então trabalhou sempre muito em busca de ter a estabilidade e de proporcioná-la à sua família. E depois, esta geração teve filhos, não é? Que somos nós, somos a geração millennial, que são mais ou menos as pessoas nascidas entre os anos 80 e quase metade dos anos 90. São, portanto, pessoas ali com os 26, 27 anos, até os 40, 42, mais coisa, menos coisa. Que na realidade, meus amigos, é 70% dos ouvintes desse podcast. E por isso, vocês vão certamente identificar-se com aquilo que eu vos vou contar. E para te explicar isto, quem é que eu trouxe hoje? Já tivemos a Geba, já tivemos o Zé e o António e hoje eu trago-vos a Maria Alice. É verdade, eu vou trazer a Maria Alice aqui à nossa conversa e tu vais perceber onde é que eu quero chegar com tudo isto. A Maria Alice pode ser tu ou alguém que tu conheces, pois a Maria Alice é uma junção de várias tendências comportamentais que eu observo nas pessoas e até em mim mesma. Ela é um espírito livre, inquieto, em busca de respostas e de novas experiências, e sente que muitas das vezes está presa nas expectativas da sociedade, sem saber o que fazer para sentir que tem impacto e que evolui todos os dias. Então, a Maria Alice andou na escola, sempre com os pais a buzinar no ouvido dela o quão importante era ter boas notas e ir para a faculdade, para terem um futuro, sabes? Por vezes, os pais dela não foram muito presentes porque trabalhavam muito, para garantir que nada faltava a ela e aos seus irmãos. A Maria Alice foi fazendo tudo certinho, entrou no seu curso e tal, arranjou o emprego e pá, o primeiro embate. O primeiro baldinho de água fria. Afinal de contas, as pessoas não cooperam assim tanto no trabalho. Tenho mesmo de trabalhar das 9 às 5 para receber isto. E o quê? Só vou ter 20 e poucos dias de férias por ano. Ai, socorro! A Maria Alice depois até tem um segundo emprego. Tem um salário bom, mas o sentimento de insatisfação gigantesco que ela nem sabe bem de onde é que vem. A Maria Alice não sabe ainda bem qual é o propósito da sua vida, para onde é que ela se move. É como se estivesse a ser arrastada pela correnteza de um rio. A Maria Alice foi criada por uns pais que não querem que ela cometa os erros da geração anterior, não é?
E quem é a Maria Alice? A Maria Alice é uma miúda confiante, transparente, ambiciosa e orientada para a ação. Por isso, ela tem grandes expectativas em relação ao seu trabalho e à sua chefia. Ela está em busca de novos desafios no trabalho e não tem medo de questionar a autoridade. Ela quer feedback direto e concreto para poder evoluir. E aquilo que ela também quer é reconhecimento e trabalhar num ambiente de colaboração. Afinal de contas, a Maria Alice tem muitos estudos, muitos conhecimentos, acesso a muita informação e internet 24 horas por dia, mas a Maria Alice também tem muito pouca paciência para esperar. Ela gosta de trabalhar, é empenhada em criar coisas novas, mas procura viver num bom equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Ela não engole muitos chapos de pessoas que não têm preocupações ambientais e preocupa-se genuinamente com os problemas do mundo. Ela sabe que tem muito a contribuir e quer expandir horizontes. Ela também quer estar envolvida nas mudanças e encontrar o seu propósito. Ela quer que as suas ações tenham um impacto positivo. Ela quer inspirar-se com as outras pessoas, com aquelas pessoas que fazem acontecer. As suas expectativas estão sempre lá no alto e a sua saúde é uma das suas principais preocupações. No entanto, os chefes e os pais da Maria Alice por vezes não a compreendem bem. E porquê? Porque lá está, fazem parte de outra geração e olham para as coisas de maneira diferente. Eles acham que ela devia esforçar mais, comprar um carro melhor, porque afinal de contas é engenheira. Nem fica bem andar com um carrito assim mais ou menos. Dizem que se ela quer alguma coisa, não importa trabalhar tantas horas, que não pode ser preguiçosa, que deve respeitar a hierarquia da empresa porque é assim que as coisas funcionam, mesmo que estejam a ser mal feitas. Quando ela diz que gostava de viajar, morar noutro país, expandir horizontes e conhecer o mundo, investir no seu dinheiro a fazer voluntariado internacional, eles quase que têm um ataque cardíaco e respondem que ela devia crescer, porque com a idade dela já tinham casa própria e pelo menos 2 filhos. Isto de voluntariado não se viu de voluntariado e de ajudar os outros. Que eles não investiram tanto na educação dela para que isto aconteça, porque ela precisa garantir o seu futuro e ter uma carreira. Também dizem que é muito exigente e impaciente, que as coisas levam tempo, que não pode esperar elogios do patrão o tempo todo. Com tudo isto, o que é que acham que acontece com a Maria Alice? Os sonhos dela ficam ali guardados dentro da gaveta. Os sonhos e as vontades, sabem? E fica aquele pensamento no ar: bem, amanhã penso nisso, amanhã resolvo. E ela vai-se aguentando com uma vida que não é aquela que ela escolheu. E depois, o que é que acontece? Sabias que em tempos de pandemia, segundo um estudo realizado em Portugal, as taxas de burnout de pessoas entre os 18 e os 29 anos rondam os 31,8%? Que espanto, não é? A ansiedade, a depressão e o burnout não nascem nas árvores, eles vêm sempre de algum lado. Na verdade, a maioria de nós é um bocadinho Maria Alice em algum aspecto da sua vida. Eu tenho um amigo meu que, quando ouviu o meu podcast, me deu os parabéns pela minha veia empreendedora e disse que o tinha levado a pensar sobre o que é que ela andava a fazer com a própria vida. Isto porque nós até temos bons empregos, bons salários, bons cargos, mas não nos identificamos assim tanto com a cultura da empresa. E temos os sonhos todos guardados dentro da gaveta. Andamos ali na corda bamba a tentar perceber o que é o ideal, aquilo que o coração pede e as expectativas que recaem sobre nós. Por isso, bora lá então falar das escolhas. Antes de mais, quero dar-te aqui umas noções gerais para ajudar a tua mente a receber as informações que por aí vêm. O primeiro aspecto é uma pergunta muito simples. Qual é a tua definição de sucesso e de felicidade? Já alguma vez paraste para pensar nisto? Tens isso aí escrito no teu caderninho do eu? Isto vai ser logo bastante orientador no teu processo de tomada de decisão. As tuas decisões precisam ser tomadas consoante aquilo que para ti faz sentido e não é aos outros. Os outros não vivem a tua vida, não calçam os teus sapatos, não pagam as tuas contas e, acima de tudo, não arcam com as consequências dos teus atos. Eles podem partilhar a sua opinião ou aconselhar, mas no fim de contas é a vida de cada um. Tens de te reger pelos teus valores e por aquilo que dá sentido à tua vida. O segundo aspecto é: tu podes ser muitas coisas. Tu podes ser a pessoa que gosta de andar de blazer, maquilhada, de salto alto e também a pessoa que gosta de andar de chinelos, com as calças rasgadas, a pintar uma casa num orfanato no meio da Tailândia. Podes gostar de passar férias de papo para o ar e de fazer voluntariado numa organização aos fins de semana. Tu podes ser médico ou engenheiro. Ui, aquelas profissões cheias de status, sabem? Em que toda a gente espera mundos e fundos da tua pessoa. E, com isto tudo, teres um carro humilde, não andares vestido de grandes marcas porque preferes usar o teu dinheiro noutras coisas, como passar férias do outro lado do mundo. Tu até podes ter um telefone topo de gama porque adoras e valorizas tecnologias. E trazeres uma marmita de casa quando vais para o trabalho. Para quê? Para poupar dinheiro, para aquilo que para ti é importante. Tu podes ser aquilo que quiseres sem a necessidade que os outros validem ou compreendam. Tu não estás nesta vida para agradar a gregos e troianos. Nem tens de ser só uma coisa. Não existe uma caixa à tua volta, por isso, liberta-te. E
E o terceiro ponto é: não existe uma hora certa marcada especificamente no calendário para fazer o que quer que seja nesta vida. Existem sim momentos mais propícios a realizarmos certas coisas se assim o entendermos. Essa ideia de que se não for feito agora já estás em falta, anda a corroer-te. Isso faz com que os teus níveis de ansiedade fiquem lá em cima, nos píncaros. Por isso é importante que interiorizes aqui alguns mantras. O primeiro deles é: não existe um comboio invisível da vida. Que se perderes a oportunidade, já foste. Os comboios estão sempre a passar. Quando algo dá errado e não entendes porque é que isso aconteceu dessa forma, eu convido-te a mudar o teu pensamento e a acreditares que há sempre algo melhor à tua espera e que tudo acontece para nós e não contra nós. Se aquilo que querias não deu certo, é porque certamente lá à frente vai acontecer algo melhor e se calhar até te livraste de algum drama por não ter acontecido como querias. Continua a dar o teu melhor e não lutes com a realidade. Se perdeste, é porque não era suposto ser teu. O outro é, até trouxe aqui uma frase poética do Mark Twain, que é um senhor que escreveu as aventuras do Tom Sawyer, que diz que sempre que acharmos que estamos do lado da maioria, é hora de fazer uma pausa e refletir. Ora bem, nós devemos pensar pela nossa própria cabeça e ouvir o nosso coração, deixando de lado a voz do medo. Isto significa que está tudo bem em seres e pensares de maneira diferente dos outros. Permite ser tu próprio sem achar que estás a fazer algo de errado. E outra coisa, ao longo da nossa vida nós vamos construindo crenças na nossa cabeça. E o que é que são estas crenças? São estados mentais em que se assume que algo é verdadeiro ou provável. Isto costuma ser visível através das coisas que nós vamos dizendo, das nossas afirmações. Como por exemplo: eu não tenho tempo para isso, não tenho dinheiro, já é tarde para recomeçar, ou nunca vou conseguir, os outros são melhores do que eu, os outros têm mais privilégios que eu não tenho. Estas crenças que temos influenciam obviamente as nossas escolhas. Até podemos olhar para as crenças como se estivessem divididas em três: as crenças sobre a nossa identidade, as crenças sobre a nossa capacidade de fazer algo e, terceiro, as crenças sobre o merecimento, se merecemos ou não tal coisa. Estas crenças, por vezes, dão-nos medo e demovem-nos dos nossos objetivos. E agora, esmiuçando coisas que te podem passar pela cabeça, vamos lá. Crenças relacionadas ao tempo e à duração. Se escolher agora a opção X, vou ter de seguir sempre essa opção. Mentira! Se quiseres ter um filho, bem, isso é uma decisão para o resto da vida. Não dá para ter um filho só umas horas por semana. Agora, empregos, viagens, carros, relacionamentos, objetivos de vida, etc. Tu podes mudar consoante quem és, o que precisas e o que procuras naquela fase da tua vida. E está tudo bem se achas que seria a opção X a mais acertada e depois a meio do caminho tu te apercebes que afinal era a Y que fazia mais sentido. A vida pede-nos que nós sejamos flexíveis. Aquilo que é demasiado rígido quebra, sabes? Até as pontes permitem oscilações para não se partirem, e tu devias fazer o mesmo contigo próprio. Depois vêm as crenças relativamente ao julgamento. Se escolher ou não escolher determinada coisa, vou ser julgado. Ora, meus queridos, deixem-me que vos diga uma coisa. Todos estamos sujeitos à crítica e ao julgamento o tempo todo. E sabem que mais? O que é que vocês podem fazer em relação a isso? Absolutamente nada. Aquilo que os outros dizem, fazem ou pensam está fora do vosso controle. Até costumo dar aos meus clientes uma imagem de banda desenhada. É sobre um casal e um burro, em que cada vinheta foram contadas diferentes opções e houve essas críticas depois das diferentes pessoas que os vão observando. Por exemplo, se os dois vão em cima do burro, as pessoas comentam: ai, coitado do animal, que exploração, tanto peso. E se vão os dois ao lado do burro? Criticam porque são uns totós, porque deviam ir montados no burro para não se cansarem. Enfim, percebes onde é que eu quero chegar? Vão sempre falar. Então, deixa que falem e foca-te em ti e naquilo que queres e que podes fazer. O teu poder pessoal reside aí. Essa é a tua zona de controle. Depois, surgem também as críticas relativas às dúvidas quanto ao resultado. Queremos controlar todas as variáveis para evitar sofrer, mas isso não existe, porque a vida acontece. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer. Claro que não sabes, tu não tens nenhuma bola de cristal debaixo da cama. Existe uma frase de um autor que é o Rumi. Ele é um poeta sufi e ele diz que quando começas a caminhar, o caminho aparece. Ou seja, tu precisas dar o primeiro passo, posto em movimento e ires vivendo, experimentando. Inicialmente, na nossa mente, podemos ter um plano. E ao entrar em ação e à medida que as coisas vão acontecendo, nós vamos adaptando e fazendo outras escolhas. Paraditos é que não vamos a lado nenhum. Por isso, aquilo que eu te quero dizer é que, enquanto não escolhemos, já estamos, na verdade, a fazer uma escolha. A da inércia, a da resignação, a do medo. E isso gera o quê, malta? Frustração e desmotivação. E claro que eu ia trazer aqui a crença, que é uma das vossas queridinhas, que vocês passam a vida a falar, que é as crenças em relação ao medo. Nós temos medo de fazer escolhas erradas, de ser rejeitados, criticados, de falhar, de acertar, de perder e de vencer. Quanto a isso, posso aconselhar-te a ouvir o segundo episódio que foi inteiramente dedicado ao medo, para te ajudar a perceber porque é que tu sentes medo e como resolver isso. Aquilo que precisas reter é que o propósito do medo é ajudar. Sentir medo não significa que algo está errado ou que vai correr mal. Pode simplesmente significar que é novidade e que existem novos recursos.
depois, ainda neste seguimento, nós temos a crença que envolve um medo de perder. Existe um fenómeno em inglês que se intitula de FOMO, Fear of Missing Out, medo de perder. Isto faz criar em ti um medo de perder alguma coisa, de ficar de fora, de perder oportunidades. E já sabes, a Black Friday e as promoções aproveitam-se muito disto para nos fazer consumir de forma mais impulsiva. O pensamento é: vou perder a oportunidade de escolher A e não escolher B. Ora, com toda a certeza que vais. Deixa-me dizer-te. Porque nós podemos fazer tudo, mas não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Daí a necessidade de escolhermos o que queremos primeiro. Também vais ter benefícios com A que não terias se escolhesses B. Também vais ter benefícios com B que não terias ao escolher A. Por isso, é necessário saberes o que procuras e avaliares o que preferes. E eu tenho aqui uma pequena metáfora para te ajudar relativamente a isto. Imagina que tu entras num táxi e o taxista pergunta: "Oh menina, onde é que você quer ir?" E vocês respondem: "Olha, eu quero ir a Lisboa e ao Porto." E o senhor responde: "Muito bem, menina, e quer ir onde primeiro?" E vocês insistem que querem ir aos dois sítios, a Lisboa e ao Porto. "Pois, menina, eu levo aos dois sítios, mas onde é que quer ir primeiro? É que isso fica em direções opostas, percebe? Tem de escolher uma coisa primeiro." Então, enquanto tu não decidires, o táxi fica ali parado, à espera e a contar. O problema disto, ainda por cima, é que nós agora vivemos numa geração em que utilizamos mais o Uber e o Bolt. Passa a publicidade, não é? Ou seja, nós temos de decidir o destino antes de entrarmos no carro. Ficamos logo a saber o preço, o percurso, etc. Mas isto confere-nos erradamente uma falsa sensação de controle, a de pensarmos que chegamos ao destino em 10 minutos, por exemplo, mas não conseguimos por vezes calcular o trânsito, os imprevistos, se apanhamos um acidente pelo caminho ou se uma velhinha atravessa a passadeira. Nós queremos controlar tudo o tempo todo e evitar todos os desconfortos, mas isso não existe. Não percas a tua energia a tentar resolver tudo antes que algo aconteça. Agora que já ouviste isto tudo, tenho aqui umas dicas para te ajudar a fazer escolhas com mais clareza. Dica número 1. Tens de saber quem és, o que queres e aquilo que é importante para ti. Deixa de parte aquilo que achas ser o ideal, o que os teus pais, familiares ou amigos acham que é o melhor, ou o script da sociedade que já montou para te enquadrares. Faz por ti e responsabiliza-te pelas tuas escolhas e pelas consequências que daí advêm. Não culpes ninguém do lugar onde estás. Mexe-te e toma as rédeas da tua vida. É sempre mais fácil culpar os outros e o destino, não é? Mas deixa-te disso, a tua vida assim não muda. Este trabalho de autoconhecimento e autorresponsabilização é fundamental no processo. A dica número 2. Separa aquilo que são os pensamentos ansiosos provocados pelo medo daquilo que é o desconforto natural de qualquer mudança e as tuas dúvidas normais sobre cada escolha nova que precisas fazer. Se ouviste os episódios anteriores, sabes que não é possível desligar a ansiedade e o medo, apenas aprender a viver com eles. Então, ninguém cresce e se desenvolve no seu lugar de conforto. Quero partilhar contigo que há uns anos atrás eu estava em França e fui a um workshop sobre escolhas. Na verdade, até fui ao mesmo workshop 2 vezes, com um mês de distância, de tanto que eu gostei da primeira vez. E porquê? Porque sempre que eu ouço alguma coisa e reflito, ouço sempre coisas novas. Este workshop era dado por duas irmãs, duas freiras, portanto estamos a falar de um contexto ligado à espiritualidade, onde eu fiz os retiros de silêncio que me foram tão úteis. E antes que esta palavra faça disparar algum alarme na tua cabeça, deixa-me dizer-te que a espiritualidade não é a mesma coisa que religião, ok? É uma dimensão reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e é trabalhada na terapia também, consoante as crenças de cada um. Eu já trabalhei com pessoas de mais de 10 países. Umas eram pessoas religiosas, católicas, muçulmanas, ortodoxas, protestantes e até ateus, que encontravam a sua fé no seu poder superior. Não sei se és uma pessoa de fé ou não, se vais à missa, isso também para agora não é relevante para o caso, mas vivendo nós numa cultura maioritariamente cristã, por vezes damos por nós a pensar: será que é isto que Deus quer para mim? Será que estou no caminho certo? Aquilo que tiro deste workshop e que quero partilhar contigo é: Deus quer para ti aquilo que tu queres para ti mesmo, porque nós temos livre-arbítrio. Deus não te vai abandonar no processo. Se achas que o caminho era pela direita e tu vais pela esquerda, Ele não vai ficar chateado e nem te vai castigar. Isso não existe. Deus está lá para ti nas tuas dificuldades e aceita-te como tu és. E outra coisa que eu achei deliciosa é: um chamado nunca é uma obrigação, porque o mais importante é tu te encontrares a ti próprio e ao teu caminho, porque nós temos liberdade. Imagina que tu sentes um chamado vocacional ou alguma coisa para fazeres algo na tua vida. Se tu sentes que não o queres fazer, está tudo bem. As freiras diziam isto com alguma graça e tranquilidade, e penso que isto pode dizer muito a muita gente que está a ouvir. É preciso libertar-nos desta necessidade de certeza, de controle, de perfeccionismo que sentimos o tempo todo.
Porquê? Porque nós não gostamos de esperar, não é? Porque é desconfortável. Mas por vezes essa impulsividade leva-nos a fazer escolhas que nós até nem queríamos, só pela necessidade que achamos que temos de tomar alguma decisão a todo momento, sem que antes tenhamos explorado todas as hipóteses. E queria dizer também que não existe uma falha completa, porque nós podemos sempre recomeçar e aprender algo. Por vezes sentimos uma desconexão, porque não estamos conectados connosco próprios. E este trabalho precisa então começar de dentro para fora. E como é que tu podes fazer isto? Isto vem de encontrar a terceira dica, que é: passa tempo contigo próprio, em silêncio, em contacto com a natureza. E escreve, arranja um caderninho bonito e reflete sobre a tua vida. Nos destaques da minha conta no Instagram, tu vais lá encontrar um que diz Journaling. São diversas questões para te ajudar a pensar sobre quem és, a maneira como olhas o mundo. E olha, recomendo, é grátis, por isso deixa de preguicita aguda. Dinheiro não é a desculpa para não fazer escolhas mais inteligentes e conscientes. A quarta dica é: tu conheces aquela velha lógica de fazeres uma lista de prós e de contras sobre cada uma das hipóteses ao escolher? É simples e poderosa. E porquê? Porque isto vai confrontar-te e levar-te a refletir sobre os teus valores e prioridades. E ajuda também a fazer um plano de desenvolvimento de competências. Por vezes, nós ainda não sabemos tudo para conseguirmos chegar onde queremos. Então, temos aqui a falar de algumas decisões transitórias que precisamos tomar, em que nós vamos ganhando tempo, inclusive, de aceitarmos aquilo que queremos para nós. Porque nós às vezes sabemos, mas temos muito medo, não é? Vou dar-te um exemplo concreto. Uma pessoa que fez um curso comigo há uns tempos, que eram sessões de desenvolvimento pessoal que eu dou em grupo, partilhou que gostava de viver noutro país, trabalhar numa empresa internacional. Ela não sabia bem quando devia ir e tinha muitas coisas em jogo. E ela estava um bocadinho confusa, como é normal. A conclusão a que chegámos foi que, para ela conseguir fazer esta transição de carreira e arranjar um emprego mais confortável, ela precisava dominar o idioma. Então, ela instalou aplicações no telemóvel para ir praticando, comprou livros, usa recursos disponíveis na internet para ir aprimorando outro idioma e assim, quando emigrar, já vai estar mais preparada. Isto faz parte do plano dela de desenvolvimento de competências. A decisão é ir, mas por diversos motivos não podia ir agora a correr. Então, ela mantém o seu objetivo e continua a trabalhar ativamente para fazer isso acontecer. O convite que te deixo é pensar nisto também para os teus objetivos futuros, que envolvam tomar decisões. Isto é a parte do trabalho que nós também fazemos no coaching, montar um plano de ação. E agora, malta, nós estamos a chegar à parte final do nosso podcast. Oh, eu sei! Mas também é uma das vossas partes preferidas. Então vamos lá entrar no nosso quadro de perguntas. Vocês disseram que era difícil fazer perguntas sobre este tema. Isto é assim, estes psicólogos sempre a darem trabalho às pessoas, a pô-las em dificuldades e a fazê-las puxar pela cabeça. Então, tenho aqui algumas questões interessantes que penso que em algum momento da tua vida já passaste por isto. A primeira pergunta é: como lidar quando a escolha não foi a melhor e que sentimos que ignorámos o nosso instinto? O primeiro ponto é tu interiorizar as lições que tens a aprender com isso. E afinal de contas, o que é isso de não ser a melhor escolha? Tu não obtiveste os resultados que esperavas? Então podes sempre fazer escolhas diferentes, aprender com os erros e preparar-te para que resulte melhor numa próxima. O tal plano que eu falei há pouco, sabes? E isso de ignorares o teu instinto, bem, há pessoas que fizeram uma pergunta semelhante, referindo como é que nós devíamos ouvir ou escutar a voz do coração, que vai na mesma linha, não é? Eu digo-te que isso talvez seja um convite para tu te ouvires mais, às tuas necessidades, desejos e ambições. Nós sabemos sempre aquilo que é melhor para nós, mas ficamos indecisos, porque estamos borradinhos de medo, não é? Aquelas coisinhas do medo, da rejeição, do julgamento, aquilo que tu já sabes. Não adianta ignorar o teu instinto, porque no final de contas, independentemente do resultado, és tu que tens que lidar. Então, mais vale falhares com base naquilo que tu acreditas ser o correto do que com base no medo ou com base nas escolhas dos outros. Certo? Isto faz sentido? Então, vamos lá à segunda pergunta. O que nos leva a escolher? Motivação intrínseca ou extrínseca? E eu vou juntar esta questão com outra pergunta, porque elas se complementam, que é: como somos levados a escolher o que não queremos e não somos? Bem, não sei se já tinham ouvido ou não falar destes conceitos, mas basicamente a motivação intrínseca é a nossa motivação interna, é ligada à nossa força interior, àquilo que nos mantém ativos diante das adversidades, é o nosso combustível e está relacionado com os nossos interesses individuais. Esta motivação interna está ligada a metas, objetivos, a projetos pessoais que nos estimulam a acordar todos os dias e que nos dão força para entrar em movimento e conquistar coisas. Por outro lado, a motivação extrínseca, também conhecida como motivação externa, está conectada ao ambiente, às situações e às coisas que vêm de fora, como é o exemplo da possibilidade de uma promoção ou de um desconto. Isto ativa a nossa motivação extrínseca. Isto é utilizado para nos manter envolvidos. Ter contas para pagar faz parte disto. Nem nos apetecia trabalhar, mas pronto, nós temos responsabilidades e se não formos, vamos ser despedidos. Nós somos levados a escolher com pouca congruência com quem somos porque muitas das vezes não fomos treinados a pensar por nós mesmos. Existe ali um script, uma educação que nos foi dada e nós precisamos desconstruir certas coisas, bem como desenvolver mais assertividade para colocarmos limites e dizermos que não sem nos sentirmos os maus da fita.
A terceira pergunta é: como calar as vozinhas que ditam todos os cenários em como a escolha pode correr mal? Ora, primeiro, ires ouvir os episódios anteriores deste podcast sobre stress, ansiedade e medo. É importante perceberes a razão pela qual o nosso cérebro foi desenhado dessa forma e estares atenta. Vais perceber que essa vozinha existe para te proteger. Muitos de vocês falaram da voz do medo. Como é que haviam de distingui-la? A tua voz positiva interior vai fazer-te sentir bem, empolgado, mesmo quando tu achas que aquilo até pode ser uma loucura, que vai ser um grande passo, ao contrário da voz do medo. Esta voz vai-te deixar em pânico, por isso não dês muita atenção a essa. E aquela velha história dos lobos, sabem? Nós temos dois lobos e só temos comida para dar a um. Qual é que tu vais escolher alimentar? Onde é que tu vais escolher colocar a tua energia? Faz um plano para diminuir o volume dessas vozinhas na tua cabeça. Quarta pergunta: como ficar de consciência tranquila com a escolha que se fez? Quando fizeste todo o trabalho anterior que fui falando aqui, de saberes quem és, quais são os teus valores, o que é importante para ti e de teres um plano. Podem ler também nas redes sociais os diversos posts que eu tenho feito sobre este tema. Lá vou encontrar também outras estratégias complementares ao que te estou a dizer neste episódio. A quinta pergunta, relativamente aos millennials. Foram protegidos da tomada de escolhas, decisões, até demasiado tarde? Eu arrisco-me a dizer que sim, sabes? A nossa geração é também conhecida como a geração boomerang ou a geração Peter Pan, porque existe uma tendência para esta transição para a idade adulta ser mais lenta. Nós somos a geração que tende a viver mais anos com os pais comparativamente às gerações anteriores. Nós somos também a geração com mais estudos, terminamos a faculdade mais tarde e temos filhos mais tarde. Aquilo que nós queremos mesmo é ir viajar e comprar casas não está no topo das nossas prioridades porque nós valorizamos as experiências. Os nossos pais são também acusados por vezes de serem um bocadinho moles connosco, mas a verdade é que sabemos que em Portugal a situação económica e o preço das casas não têm favorecido esta emancipação, por exemplo. Então está nas nossas mãos fazer escolhas mais conscientes. Sexta pergunta. Eu sinto medo de sentir que escolhi pelo conforto e que estou a perder algo, como por exemplo não mudar de país ou não trocar de trabalho. E vou novamente ligar esta questão a outra. Pergunta como é que nós podemos ter equilíbrio nas escolhas que são feitas e que afetam o nosso futuro. Bem, tu estás sempre a tempo de mudar, de fazer um plano, de te ajustares à tua vida e àquilo que tu queres para ti. Há escolhas que são para sempre, como ter um filho, mas há outras que podem ser mudadas e ajustadas. Nem sempre o caminho é entre A e B, podem existir muitas opções. O equilíbrio encontra-se no alinhamento com aquilo que tu queres de tua vida real e quando tu decides largar os teus medos. E agora, em jeito de conclusão, vamos falar de algumas soluções para isto. Bem, isto hoje foi uma masterclass, malta. Espero que tirem notas disto tudo no vosso caderninho e que ponham estas coisas em prática. O primeiro aspecto é: tu tens de pôr em movimento. Faz escolhas, ajusta consoante sintas necessidade, faz listas, mas mestre, não escolher também é uma escolha. E como é que funciona este processo de tomada de decisão? Então, primeiro tu tens que definir o problema, recolher as informações necessárias, analisar as alternativas, escolher a melhor opção, teres um plano e executares esse plano e depois ver o que é que resulta. Outra dica que pode ajudar é, tu podes seguir a minha página nas redes sociais, porque os temas que eu trago aqui no podcast são coisas que eu já trabalho diariamente com os meus clientes e tens lá muito material para explorar e para te ajudar a refletir. E terceiro, mas super importante, é tu tens a possibilidade de marcares uma sessão de coaching comigo para começares a agir nas mudanças que achas que são necessárias para a tua vida. A primeira sessão eu ofereço, mas só aos 5 primeiros de enviar uma mensagem, por isso apressa-te. E podes ainda fazer uma pequena brincadeira. Sabes aquele jogo do cara ou coroa? Sim, sim, aquele de lançar a moeda ao ar. Experimenta fazer isso com uma decisão que precisas tomar. Vai uma aposta que antes de veres o lado da moeda que calhou, tu vais desejar que tenha sido uma delas em específico? Ora, aí está a tua resposta. A última reflexão que eu te quero aqui hoje deixar é que aquilo que as pessoas mais se arrependem no leito da morte é de não terem arriscado mais. E todas as possibilidades estão à nossa frente, mas enquanto não as escolhermos, não são nossas. Então, quais as escolhas que tens de fazer? Eu espero que este conteúdo tenha sido útil para ti. E se tu tens uma ou mais Marias Alices, Mários Alcides, sim, sim, porque eu não quero excluir os rapazes que são quase 30% dos ouvintes deste podcast. Vais enviar este episódio e vais ajudá-los a fazer escolhas com mais clareza. E toca de subscrever o canal no Spotify, ativar as notificações para seres das primeiras pessoas a saber quando sair o próximo episódio e de me acompanhar no meu trabalho nas redes sociais, no Instagram em Sofia Bento Psicologia e no Facebook Sofia Bento Psicologia e Desenvolvimento Pessoal. E como não podia deixar de ser, o tema do próximo episódio é coragem e posso garantir que tu vais adorar. Até lá!